vou te contar a história de como eu sobrevivi ao tráfico sexual. Com 20 anos, eu fui vendida pelo meu próprio tio para um bordel em Portugal. Lá eu passei 3 anos em cativeiro, sendo forçada a atender até 10 homens por dia. Eu consegui escapar com a ajuda de um cliente, voltei para o Brasil escondida e vivi décadas carregando esse segredo. Toda mulher sonha com o dia que vai casar de véu e grinalda na igreja. Eu não era diferente, sabe? Tinha aquele sonho comum de qualquer moça do interior. Isso foi até o dia que meu próprio tio me vendeu para um bordel em Portugal. Vou contar tudo, tudo mesmo, para que nenhuma menina caia na mesma conversa que eu caí. O pior é quando a gente confia em alguém da própria família, num parente que devia proteger. Mas aí, quando a gente descobre que foi traída, já está longe demais de casa. Sem documento, sem dinheiro e sem esperança. Minha história não é fácil de ouvir, nem de contar. Tem dias que eu acordo suada, com o coração batendo forte, achando que ainda estou presa naquele quarto escuro em Lisboa. Meu nome é Juliana Ferreira da Silva. Hoje eu tenho 65 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 20. Nasci e me criei em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, uma cidade que já teve seus dias de glória, na época que o café dava dinheiro. Hoje eu moro em Curitiba, há mais de 30 anos, bem longe da minha terra natal. Meu nome é Juliana. E, enquanto eu conto essa história, queria saber, qual é o seu nome e de onde você está me ouvindo? Deixa aí nos comentários que depois eu vou ler todos com muito carinho. É bom saber que não estou falando sozinha nessa telinha, que tem gente de verdade do outro lado. Cada comentário me dá mais força para seguir contando essa história que eu guardei por tanto tempo dentro de mim. Pouso Alegre nos anos 80 já não era mais aquela cidade próspera que minha mãe contava. A crise do café tinha deixado tudo mais difícil, e a pecuária também não ia lá essas coisas. Todo mundo vivia apertado, mas a gente dava um jeitinho. Era uma vida simples, mas honesta. Nossa casa era pequena, de tábua, na Vila Operária. O teto pingava quando chovia forte, mas era o nosso cantinho. Eu dividia um colchão com minhas 2 irmãs mais novas no mesmo quarto. Desde os 12 anos, eu já trabalhava como doméstica nas casas da parte rica da cidade. Depois, aos 17, consegui um emprego melhorzinho na confecção do seu Osvaldo. Ave Maria! Aquilo lá era um sufoco. A gente passava o dia todo curvada na máquina, fazendo bainha, pregando botão, costurando etiqueta. Eu me lembro das costas doendo que só, mas era melhor que lavar o chão dos outros. O salário? Uma mixaria. Não chegava nem a um salário mínimo, mas juntando com o que minha mãe ganhava lavando roupa para fora, dava para levar. Meu sonho era simples demais para quem olha de fora, mas grandão para mim. Eu queria conhecer o mar e comprar uma casinha de alvenaria para tirar minha mãe daquela lida pesada. Dona Cida, minha mãezinha, sofria com os reumatismos nas juntas. As mãos dela eram todas tortas de tanto esfregar roupa na tábua, mas nunca reclamava. Eu via ela tomando aqueles chás de erva cidreira para aliviar a dor e continuando a trabalhar. Eu pensava comigo, um dia vou dar um descanso para Mainha. Ela merecia uma aposentadoria, coitada. Mas quem é que se aposenta sendo lavadeira? Tinha também o Léo, meu primeiro namorado. Um rapaz bonito, trabalhador, que mexia com conserto de carro na oficina do pai dele. A gente começou a namorar escondido, porque minha mãe achava que eu era muito nova para isso. Ele me esperava na saída da fábrica, a gente dava uma voltinha na praça, tomava um sorvete quando dava, coisa simples. Foi com ele que eu conheci o que era gostar de alguém de verdade. A gente tinha planos de se casar quando juntasse um dinheirinho, mas aí a vida mostrou sua cara feia. Quando eu descobri que estava grávida, contei pro Léo achando que ele ia ficar feliz. Menina, que engano! No outro dia, ele sumiu da cidade. A mãe dele me disse que ele foi trabalhar em Belo Horizonte, mas eu sabia que era mentira. Ele fugiu foi de mim e da responsabilidade. Fiquei com o coração partido e uma barriga crescendo. Minha mãe ficou triste, mas me apoiou. Cria sozinha, minha filha. Deus ajuda.
E eu criei coragem. Continuei trabalhando na fábrica até onde deu. Seu Osvaldo deixou eu ficar mais uns meses, mas já avisou que depois era rua. Foi no 5º mês que a desgraça bateu na porta. Eu estava trabalhando normal naquele dia quente de outubro, quando senti uma dor forte, muito forte, e um molhado escorrendo pelas pernas. O piso da fábrica era liso. Escorreguei no próprio sangue e caí. Lembro das outras costureiras gritando, alguém me carregando. Acordei já no hospital de Pouso Alegre, sem barriga e sem neném. Os médicos disseram que foi por causa das condições, que eu trabalhava demais, que não me alimentava direito. Pode ser, mas eu acho que foi tristeza também. A gente sabe quando a tristeza adoece o corpo da gente. Voltei para casa mais magra e com um vazio no peito. A notícia correu a cidade e as fofoqueiras não perdoaram. Tá vendo? É isso que dá namorar escondido. Voltei a trabalhar depois de 2 semanas, porque precisava do dinheiro, mas meu corpo ainda doía. Seu Osvaldo até que foi bonzinho, guardou meu lugar, mas as colegas me olhavam diferente. Eu era a moça que perdeu o filho do Léo que fugiu. Nome comprido, né? Mas era assim que me chamavam pelas costas. Foi bem nessa época ruim que meu tio Beto apareceu lá em casa. Ele era irmão da minha mãe, mas tinha saído de Pouso Alegre há mais de 15 anos. Vivia em São Paulo, depois foi para a Europa. Voltava de vez em quando só para visitar. Chegou num carro alugado, todo bonito, com roupa de marca, relógio dourado no pulso. Trouxe presente para todo mundo. Um rádio novo para minha mãe, tecido para fazer vestido para as minhas irmãs, até um par de tênis importado para o meu irmão caçula. Tio Beto era o orgulho da família. Todo mundo queria ser como ele quando crescesse. Era o que tinha vencido na vida, como dizia minha mãe. Saiu da pobreza, conheceu o mundo, tinha dinheiro no bolso. Quando ele chegava, era festa na rua toda. Os vizinhos vinham visitar só para ouvir as histórias dele sobre a Europa. Contava que lá as ruas eram limpas, que todo mundo tinha emprego bom, que o dinheiro valia muito mais. E a gente, boba, acreditava em tudo. No 3º dia da visita dele, eu percebi que ele me olhava diferente. Não era olhar de tio para sobrinha, sabe? Me senti desconfortável, mas não falei nada. Naquela noite, ele chamou minha mãe para conversar na cozinha. Fiquei espiando pela fresta da porta. Ele dizia que tinha um amigo português, dono de um restaurante em Lisboa, que estava precisando de garçonetes brasileiras, que pagava bem em euro, que dava alojamento e comida, que eu ia ganhar em um mês lá o que eu não ganhava em um ano na fábrica. Quando minha mãe me contou, fiquei dividida. Por um lado, tinha medo de sair do Brasil. Nunca tinha nem saído de Pouso Alegre direito. Por outro, eu pensava, é a chance de realizar meu sonho. Juntar dinheiro, comprar uma casa para a Mainha. Tio Beto garantiu que ia me ajudar com tudo. Passaporte, visto, passagem. Disse que ia me buscar em São Paulo e me levar pessoalmente até Portugal para me apresentar para o tal amigo dele. Pedi 2 dias para pensar. Fui até o túmulo do meu bebê, que nem nome teve. Levei flores de papel, que eu mesma fiz. Sentei lá e conversei com ele como se ele pudesse me ouvir. Meu filho, será que é certo eu ir? Será que é uma oportunidade de Deus ou uma tentação do inimigo? O vento balançou as flores. Tomei aquilo como um sinal e decidi. Ia para Portugal trabalhar, juntar dinheiro e voltar para dar uma vida melhor para minha família. A despedida foi a parte mais difícil. Minha mãe chorou muito, mas me abençoou. Vai com Deus, minha filha. Não esquece da sua mãe. Minhas irmãs me abraçaram forte. O caçula pediu que eu trouxesse um carrinho da Europa para ele. Arrumei minhas poucas coisas numa mala pequena que o tio Beto me deu de presente. Era a primeira mala da minha vida. Antes eu viajava com as coisas em saco plástico mesmo. Tio Beto cuidou de tudo rapidinho. Em 2 semanas eu já tinha passaporte, tirado às pressas em BH.
Nunca tinha tirado foto 3x4 na vida. Fiquei dura que nem um poste. Ele também comprou minha passagem de avião. Pouso Alegre, São Paulo, Lisboa. Ia ser minha primeira viagem de avião. Fiquei com medo, mas também com uma animação danada. Pensei, é agora que minha vida vai mudar. Na véspera da viagem, tive um sonho esquisito. Sonhei que eu estava num lugar escuro, com várias portas trancadas. E eu batia em todas elas pedindo ajuda, mas ninguém abria. Acordei assustada, suando frio. Contei para minha mãe e ela disse que era só nervoso da viagem. Me deu um santinho de Nossa Senhora Aparecida para levar comigo. Guarda na bolsa, minha filha, que a santa vai te proteger. Guardei o santinho no bolso da calça e foi a única coisa que me salvou depois. Mas isso é história para outra hora. Chegou o dia. Me despedi de todo mundo com o coração apertado. Tio Beto me levou para São Paulo. Na capital, fiquei na casa de uns amigos dele por 3 dias. Eram pessoas estranhas que falavam pouco comigo. Tinha outras meninas lá também, todas jovens como eu, todas dizendo que iam trabalhar na Europa. Algumas iam para Portugal, como eu, outras para Espanha ou França, todas com a mesma história. Iam ser garçonetes, babás ou domésticas, todas achando que iam ficar ricas. Se eu soubesse o que me esperava, mas como é que eu ia saber? Naquela época não tinha internet, não tinha celular. A gente acreditava no que os parentes falavam. E quem ia desconfiar do próprio tio? Do irmão da mãe da gente? Só fui entender o tamanho da armadilha quando já era tarde demais. Quando já estava do outro lado do oceano, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem ter para onde correr. Mas espera lá, não posso ir direto para a parte mais feia, sem contar direito como tudo começou, né? Tenho que mostrar como aquela conversa do tio Beto foi tão convincente que até hoje me pergunto como pude acreditar. Foi assim. A gente estava sentado na cozinha de casa, numa tarde quente, tomando um cafezinho requentado, quando ele chegou com aquele papo de emprego dos sonhos. Juliana, eu tenho um amigo português, o seu Francisco, dono de um restaurante chique em Lisboa. Ele está precisando de garçonete brasileira. Os clientes lá adoram o jeitinho brasileiro de atender, sabe? Com aquele sorrisão, aquela simpatia que só a gente tem. Ele falou, enquanto arrumava o bigode com os dedos. Ele me pediu para indicar alguém de confiança, e eu pensei em você na hora. Você é bonita, educada, trabalhadora. Tem tudo para se dar bem lá. Meu coração ficou acelerado ouvindo aquilo. Eu trabalhando num restaurante chique em Portugal? Parecia coisa de filme, de novela da Globo. O tio Beto continuou falando, e cada palavra era como mel nos meus ouvidos. Você vai ganhar em euro. 1 mês lá vale por 5 aqui na fábrica do Osvaldo. Em menos de 1 ano, você junta dinheiro para comprar uma casa para sua mãe e resolver a vida de vocês. Quando ele falou isso, eu olhei para minha mãe, que estava de pé perto do fogão, com aquelas mãos deformadas pelo trabalho pesado. Pensei nas dores que ela sentia todo dia, nos remédios caros que não podia comprar. Ele percebeu que tinha tocado no meu ponto fraco e continuou. Pensa só, Juliana. Sua mãe podendo finalmente descansar. Você mandando dinheiro todo mês. As meninas podendo estudar sem precisar trabalhar cedo como você. Foi nessa hora que ele me convenceu de vez. Quem não queria dar uma vida melhor para a família? Perguntei sobre a língua, porque eu não sabia falar nem oi em português de Portugal, que é diferente, né? Tio Beto deu uma risada e disse para eu não me preocupar. O Francesco fala um pouquinho de portunhol. E tem outras brasileiras lá, que vão te ajudar nos primeiros meses. Você aprende rapidinho o básico para atender os clientes. E ele dá alojamento e comida por conta da casa. Só desconta uma coisinha pequena do salário. Me explicou que eu ia ganhar uns 1.500 euros por mês, o que na época era uma grana preta convertida para nossa moeda. Falou que em 6 meses eu já teria juntado o suficiente para comprar uma casa pequena em Pouso Alegre. Eu nem sabia o que dizer.
Meus olhos brilhavam imaginando as possibilidades. Mas tinha uma coisa me preocupando. E quanto custa a passagem, tio? Eu não tenho dinheiro para isso. Ele fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca. Não se preocupa com isso, querida. O Francesco adianta o dinheiro da passagem e você vai pagando aos poucos com o seu trabalho. É um investimento que ele faz nas funcionárias. Depois eu soube que essa é uma das armadilhas mais comuns do tráfico de pessoas. A tal da dívida que nunca acaba. Os preparativos foram todos correndo. Tio Beto disse que tinha uma vaga abrindo logo e que a gente não podia perder a oportunidade. Em 2 semanas, eu já estava com o passaporte na mão. A primeira vez que vi meu nome num documento tão importante. Foi tirado às pressas em BH, num lugar que o tio conhecia. Hoje eu penso que devia ser algum esquema ilegal, porque foi rápido demais. Também ganhei minha primeira mala. Era azul, de um material que parecia couro, mas era sintético, pequena, mas para mim era um luxo. Nunca tinha viajado com uma mala de verdade antes. Coloquei nela as poucas roupas que eu tinha. 3 calças jeans, umas blusas simples, um vestido que minha mãe fez para mim e a sandália menos surrada que eu tinha. Tio Beto disse que lá eu ia poder comprar roupas novas com meu primeiro salário. A despedida da minha mãe foi a parte que mais doeu. Dona Cida chorou agarrada em mim na porta de casa. Minha filha, eu tenho medo de você ir para tão longe. E se acontecer alguma coisa, como é que eu vou saber? Como é que eu vou te ajudar? Eu enxuguei as lágrimas dela e prometi que ia ficar tudo bem, que eu ia escrever cartas toda semana. Mãe, é a chance da nossa vida. Eu vou trabalhar duro e voltar com dinheiro para a gente ter uma vida melhor. Ela segurou meu rosto entre as mãos dela, olhou fundo nos meus olhos e disse: Que Nossa Senhora te proteja, minha filha. Se sentir que tem algo errado, volta para casa. Não importa o que aconteça. Essa porta sempre vai estar aberta para você. Depois, ela pegou um santinho de Nossa Senhora Aparecida, beijou e colocou na minha mão. Guarda isso com você sempre. Nos momentos de aperto, pede a proteção dela. Guardei o santinho no bolso da calça e nunca mais me separei dele. A viagem de avião foi uma experiência, e tanto para uma menina que nunca tinha saído de Pouso Alegre. Fomos de ônibus para São Paulo e lá pegamos o avião para Lisboa. Ave Maria, que nervoso na hora da decolagem. Eu agarrei no braço do tio com tanta força que ele reclamou. Calma, menina, parece que nunca andou de avião. E era verdade, nunca tinha andado mesmo. Gente, que avião enorme! Tinha até uma telinha no encosto da poltrona, comida que vinha em bandejas, comissárias de bordo falando outras línguas. Me senti uma artista de cinema. Durante o voo, o tio Beto me explicou mais detalhes sobre o trabalho. O restaurante do Francesco é um dos mais elegantes de Lisboa. Fica perto do rio, num bairro chique. Você vai usar um uniforme bonito. Atender gente importante. Tem que ser educada e sorrir sempre. Ele falou também que eu ia dividir o quarto com outras brasileiras no alojamento, que era perto do restaurante. No começo vai ser difícil por causa do sotaque, mas logo você pega o jeito. Chegamos em Lisboa depois de quase 10 horas de voo. Minhas pernas estavam dormentes, minha cabeça doendo. Quando o avião começou a descer, eu olhei pela janelinha e vi a cidade lá embaixo. Meu coração disparou. Era ali que minha vida ia mudar. Pelo menos era o que eu achava. No aeroporto de Lisboa, eu senti o primeiro calafrio. Tio Beto, que tinha sido todo atencioso durante a viagem, de repente mudou. Ficou sério, apressado. Me levou até um homem português, careca, de óculos escuros, que nem sorriu para mim. Eles conversaram em português de lá e eu não entendi quase nada. Depois o tio Beto virou para mim e disse: Juliana, o senhor Marco vai te levar para o alojamento agora. Eu tenho que resolver uns negócios aqui em Lisboa e não posso ir com você. Aquilo me pegou de surpresa. Mas tio, o senhor não ia me apresentar para o tal do Francesco? Não ia me levar até o restaurante? Ele desconversou. Disse que tinha surgido um imprevisto, que o Marco era homem de confiança do Francesco
e que ia me levar para o lugar certo. Antes que eu pudesse protestar, ele me deu um abraço rápido, entregou minha mala para o Marco e disse: "Se comporta, faz tudo direitinho que vai dar certo." Foi a última vez que eu vi o tio Beto por muitos e muitos anos. Fui com o tal do Marco, sem ter muita escolha. Entramos num carro preto e saímos do aeroporto. Ele mal falava. Só resmungava umas coisas num português que eu não entendia. Tentei puxar assunto, mas ele fez sinal para eu ficar quieta. Foi aí que comecei a sentir um frio na barriga, um pressentimento ruim. A viagem de carro foi longa, mais de 1 hora. A paisagem pela janela ia mudando. Saímos da parte bonita da cidade e entramos nos bairros mais estranhos. Eu estava exausta da viagem. Acabei cochilando. Quando acordei já era noite e estávamos parando numa rua estreita, mal iluminada. Nada parecido com o bairro chique que o tio Beto tinha descrito. Descemos e ele me levou até um prédio velho de 3 andares. Subimos até o 2º andar e ele bateu numa porta. Quem abriu foi uma mulher de uns 40 e poucos anos, maquiagem pesada, cabelo tingido de um loiro bem artificial. "Bem-vinda, querida!" Ela disse com um sorriso que não chegava nos olhos. Me puxou para dentro enquanto o Marco entrava com a minha mala. O lugar era uma espécie de apartamento grande, com várias portas que deviam ser quartos. Tinha um cheiro forte de cigarro e perfume barato. A mulher se apresentou como Madame Sofia. Disse que era brasileira também, de Recife, e que ia me explicar tudo. "Cadê o restaurante? Cadê o seu Francesco?" Eu perguntei, já sentindo que tinha alguma coisa muito errada. Madame Sofia deu uma risada que me gelou a espinha. "Querida, não tem restaurante nenhum. Não tem Francesco. Você tá na Casa das Brasileiras, o melhor bordel de Lisboa. E a partir de agora, você trabalha para mim." Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Bordel? Trabalhar para ela? Como assim? Comecei a tremer. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Houve algum engano. Meu tio Beto me trouxe para trabalhar como garçonete. Falei, com a voz falhando. Madame Sofia trocou um olhar com o Marco e os dois riram. "Não teve engano nenhum, meu amorzinho. Seu tio sabia exatamente para onde você estava vindo. Ele recebeu 5.000 euros por você. Um bom preço, porque você é novinha e bonita." Aí, o mundo desabou de vez. Meu próprio tio tinha me vendido. Me vendido, como se eu fosse um bicho, uma mercadoria. Eu tentei correr para a porta, mas o Marco me segurou com força. Eu gritei, esperneei, mas não adiantou nada. Madame Sofia abriu uma porta lateral e me empurrou para dentro de um quartinho minúsculo. "É melhor você se acalmar e aceitar a situação. Quanto mais cedo você entender como as coisas funcionam aqui, menos você vai sofrer." Naquele quartinho foi que o pesadelo começou de verdade. Era um cubículo com uma cama de solteiro, um armário pequeno e um banheiro do tamanho de uma caixa de fósforos. A janela tinha grade por dentro e por fora. Não dava para abrir. A porta só trancava por fora. Era uma prisão. Passei a primeira noite chorando até não ter mais lágrimas. Rezei, pedi a Deus e a Nossa Senhora para me tirarem dali, para eu acordar daquele pesadelo. Mas quando a manhã chegou, eu ainda estava lá, e Madame Sofia entrou com umas roupas na mão. Hora de se arrumar. Os clientes começam a chegar depois do almoço. Eu gritei que não ia fazer nada daquilo, que eu queria voltar para o Brasil, que era para chamar a polícia. Ela riu na minha cara. "E vai contar o que para a polícia? Que você veio ilegalmente? Que tá sem visto válido. Eles vão te deportar, querida. E antes disso, vão te botar numa prisão muito pior que essa aqui." Foi quando eu descobri que meu passaporte tinha sido confiscado. E mais, segundo a Madame Sofia, eu tinha uma dívida enorme a pagar. O valor que seu tio recebeu, mais a sua passagem, mais a sua hospedagem e alimentação aqui, dá mais de 10.000 euros. Você só sai daqui quando pagar tudo.
O resto do dia foi um terror que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado. Madame Sophia me ensinou como atender os clientes, o que dizer, como agir. Quando me recusei, ela chamou 2 homens que me seguraram enquanto ela me batia com um chicotinho de couro. Isso é só uma amostra do que acontece com quem não obedece. Sei que essa história é difícil de ouvir, mas é importante que ela seja contada. Se você valoriza essa coragem de expor a verdade, pode me apoiar através do Valeu Demais aqui no YouTube. É aquele botãozinho com um símbolo de coração embaixo do vídeo. Você escolhe qualquer valor para contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Esse dinheiro ajuda a manter o canal Vovós do Brasil, trazendo histórias verdadeiras como a minha. E se não puder contribuir, só de assistir já está ajudando muito. Naquela mesma noite, chegou meu primeiro cliente. Um homem de meia idade, barrigudo, que falava português com aquele sotaque forte de lá. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Tentei resistir, mas ele era mais forte e eu estava ameaçada. Se eu gritasse ou causasse problemas, a Madame Sophia tinha avisado que o castigo seria pior. Foi assim que eu perdi o pouco de dignidade que me restava. Depois que ele saiu, vomitei tudo que tinha no estômago e chorei até adormecer de exaustão. Os dias seguintes foram um borrão de horror. Madame Sophia me obrigou a atender cada vez mais clientes. Comecei com 2 ou 3 por dia, depois aumentou para 5, 6, até chegar a 10 nos fins de semana. Homens de todo tipo. Jovens, velhos, portugueses, turistas, casados, solteiros. Alguns eram brutais. Outros fingiam uma gentileza nojenta. Todos pagavam para usar meu corpo como se eu não fosse gente. No bordel, tinha outras brasileiras na mesma situação. Conheci a Priscila de Belém do Pará, a Vanessa de Recife, a Camila do Rio de Janeiro e mais umas 6 ou 7 que iam e vinham. Todas tinham histórias parecidas. Enganadas com promessas de dinheiro, presas por dívidas inventadas. A gente se apoiava como podia. Quando uma estava muito machucada ou doente, as outras tentavam cobrir. Dividíamos remédios, maquiagem para esconder os hematomas e, principalmente, mantínhamos viva a esperança de um dia escapar daquele inferno. Um dia isso vai acabar, a gente dizia uma para outra, mas para algumas acabou da pior maneira possível. Teve a Bruna, uma menina de Salvador, que tentou fugir depois de uns 6 meses. Ela tinha feito amizade com um cliente que prometeu ajudar. Planejou tudo, esperou o momento certo e conseguiu sair pela porta dos fundos numa noite de movimento. 2 dias depois, uns homens trouxeram ela de volta. Tinha sido uma armadilha. O cliente era amigo do Marco. O que fizeram com ela na frente de todas nós foi tão brutal que eu não consigo nem falar. Foi um aviso para quem pensasse em tentar o mesmo. Teve também a Patrícia, de Fortaleza. Ela simplesmente desapareceu uma manhã. Madame Sophia disse que ela tinha sido transferida para outro estabelecimento na Espanha. Mas a gente sabia que era mentira. Tinha ouvido gritos na noite anterior, depois um carro saindo tarde da noite. Nunca mais soubemos dela. Alguns meses depois, o mesmo aconteceu com a Jéssica de Manaus. Eu aprendi a sobreviver naquele lugar. Aprendi algumas palavras do português de lá, o suficiente para entender ordens e pedidos básicos. Aprendi a sorrir quando estava morrendo por dentro. Aprendi a dissociar. A fingir que não era comigo que aquilo estava acontecendo. Era como se eu assistisse a tudo de fora do meu corpo. A menina alegre de Pouso Alegre tinha morrido. No lugar dela, estava só um corpo vazio que obedecia para não ser castigado. Tentei me matar 2 vezes. Na primeira, juntei uns comprimidos para dormir que um cliente mais velho usava. Tomei todos de uma vez. Mas a Vanessa me encontrou a tempo e a Madame Sophia me fez vomitar tudo. Não por preocupação, mas porque eu era um investimento valioso. Na segunda vez, tentei cortar os pulsos com um caco de espelho. De novo fui salva, não por misericórdia, mas porque eu valia dinheiro. Depois da segunda tentativa,
Madame Sophia me colocou sob vigilância constante. Tirou tudo do meu quarto que pudesse ser usado para me machucar e me obrigou a trabalhar mais para compensar o transtorno. Os únicos momentos de alívio eram quando alguma de nós ficava menstruada. Aí a gente tinha alguns dias de folga dos clientes, mas era obrigada a fazer a limpeza pesada da casa. O tempo foi passando e eu fui perdendo a noção dos dias, dos meses. Sei que passei por 3 invernos naquele lugar. Então foram uns 3 anos. 3 anos de inferno na Terra. Mandavam cartas falsas para minha família, ditadas pela Madame Sophia, dizendo que eu estava bem, trabalhando no restaurante, juntando dinheiro. Até mandavam uma graninha de vez em quando para manter a farsa. Pequenas quantias que não faziam nem cócegas na minha dívida, que só aumentava. A esperança de escapar dali ia diminuindo a cada dia. As outras meninas que chegaram comigo já tinham meio que desistido, aceitado seu destino. Algumas até ganharam privilégios, podiam sair acompanhadas para fazer umas compras, tinham quartos melhores. Eu não. Continuava rebelde demais, segundo a Madame Sophia. Por isso ficava trancada quando não estava trabalhando. Mas o destino às vezes prepara umas surpresas quando a gente menos espera. E a minha salvação veio de onde eu nunca imaginaria. Veio através de um cliente, um senhor português chamado Alessandro, que mudaria tudo. Mas essa já é a próxima parte da minha história. O Alessandro apareceu na minha vida quando eu já tinha perdido toda a esperança. Ele era um senhor de uns 60 e poucos anos, professor universitário aposentado. Diferente da maioria dos clientes, ele não me procurava tanto pelo sexo, mas pela companhia. Pagava a Madame Sophia pelo tempo inteiro, mas às vezes a gente só conversava. No começo era difícil por causa do sotaque e das gírias, mas depois de tanto tempo lá, eu já entendia bem o português deles. Numa dessas noites, ele percebeu umas marcas roxas nas minhas costas. Quem te fez isto? Ele perguntou, com uma voz preocupada. Eu comecei a chorar sem conseguir parar. Foi a primeira vez que alguém mostrou preocupação de verdade comigo em anos. Entre soluços, eu contei um pouco da minha história. Que eu não estava ali por escolha, que tinha sido vendida, que não podia sair. Alessandro ficou em silêncio por um tempo, pensativo. Antes de ir embora, ele me disse baixinho: "Eu vou te ajudar." Eu não acreditei muito, claro. Já tinha ouvido promessas parecidas antes, que nunca deram em nada. Mas ele voltou na semana seguinte, e na outra. E em cada visita, ele trazia um pouco de comida escondida, uns trocados que eu escondia embaixo do colchão. E, o mais importante, um plano. Ele descobriu que toda segunda-feira, quando o movimento era menor, a Madame Sophia saía para resolver uns negócios e deixava só um segurança na casa. Era o nosso ponto fraco. Alessandro planejou tudo. Ele viria como cliente e, na hora de sair, ia causar uma distração. Eu deveria estar pronta perto da porta dos fundos, às 10 da noite em ponto, com nada além da roupa do corpo e do dinheiro escondido. Durante semanas, eu guardei cada euro que o Alessandro me dava. Escondi tudo dentro do forro do colchão, num buraquinho que fiz com uma tesourinha de unha. Não contei o plano para ninguém, nem para as outras brasileiras. Não por falta de confiança, mas por medo. Se algo desse errado, eu não queria que elas sofressem por minha causa. O dia marcado chegou. Era uma segunda-feira de novembro, chuvosa e fria. Passei o dia inteiro tensa, com medo de que alguém percebesse. Madame Sophia saiu como previsto. Só o Fabrício, o segurança mais novo e menos esperto, ficou. Às 9 da noite, o Alessandro chegou, como sempre. Fingi normalidade, mas meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir no peito. Às 10 em ponto, eu ouvi uma gritaria na frente da casa. O Alessandro tinha começado a distração. Mais tarde, soube que ele pagou uns moleques da rua para começarem uma briga bem na porta. O Fabrício foi lá ver o que estava acontecendo. Era a minha chance. Corri para a porta dos fundos, que dava para um beco escuro. Estava chovendo forte. Alessandro me esperava num carro com o motor ligado. Pulei para o banco de trás, me abaixei, e ele arrancou em disparada.
A adrenalina era tanta que eu tremia sem parar. Conseguimos! Ele exclamou, mas eu ainda não conseguia acreditar. Só quando a gente já estava na estrada, saindo de Lisboa, a minha ficha começou a cair. Eu estava realmente livre. Chorei de alívio, de medo, de tudo misturado. Alessandro me levou para a casa da irmã dele, a Bianca, nos arredores de Lisboa. Uma casinha simples numa área rural, longe da cidade. Bianca era viúva e morava sozinha. No caminho, ele me explicou que não podia me levar para a casa dele, porque era muito conhecido e seria o primeiro lugar onde me procurariam. A minha irmã vai te manter segura. Bianca não fez muitas perguntas. O irmão deve ter contado a ela alguma versão da minha história. Ela me deu roupas limpas, um quarto pequeno mais aconchegante nos fundos da casa. E algo que eu não tinha há muito tempo: privacidade. Passei os primeiros dias praticamente dormindo, exausta física e emocionalmente. Quando não estava dormindo, estava chorando. Era como se meu corpo e minha mente finalmente tivessem permissão para sentir todo o horror que eu passei. Os primeiros meses foram de muito medo. Eu não saía de casa de jeito nenhum. Vivia assustada, achando que a qualquer momento o Marco e os capangas dele iam aparecer e me levar de volta. Bianca me tranquilizava. Estás segura aqui. Alessandro aparecia de vez em quando, sempre com cuidado para não ser seguido. Ele trazia notícias, comida e ia planejando o próximo passo: me mandar de volta para o Brasil. O problema maior era que eu não tinha documentos. Meu passaporte tinha ficado com a Madame Sofia, e sem ele eu não podia simplesmente pegar um avião de volta. A gente precisava achar outro jeito. Enquanto isso, comecei a ajudar a Bianca nos trabalhos da casa. Era o mínimo que eu podia fazer por quem estava arriscando tanto por mim. Depois de uns 3 meses escondida, quando a gente já estava mais confiante que não me procuravam mais, comecei a fazer faxina para algumas amigas da Bianca. Trabalho informal, pagamento em dinheiro vivo, sem precisar de documento. Era arriscado, mas eu precisava juntar dinheiro para voltar. Trabalhei como faxineira por quase 6 meses. As senhoras portuguesas gostavam do meu serviço, porque eu era caprichosa. Anos limpando o bordel sob ameaça me fizeram assim. Eu guardava cada moedinha que ganhava numa latinha de biscoito que a Bianca me deu. À noite eu contava o dinheiro de forma obsessiva, vendo ele crescer pouco a pouco. Cada moeda me aproximava mais da liberdade de verdade. Enquanto isso, Alessandro pesquisava maneiras de me tirar de Portugal. Avião estava fora de questão. Pensei em tentar uma embaixada brasileira, mas tinha medo de ser deportada e, de alguma forma, acabar nas mãos da mesma quadrilha. Eu não confiava em autoridades depois de tudo que tinha visto. Finalmente, ele encontrou uma solução. Eu iria de navio até o Paraguai e, de lá, entraria no Brasil por terra. O plano era perigoso. Alessandro tinha um amigo que trabalhava num navio de carga que fazia a rota para a América do Sul. Ele me colocaria como ajudante de cozinha, sem registros oficiais. Eu podia ser presa por imigração ilegal se descobrissem, mas era a minha única chance. Eu aceitei. Depois de tudo que eu tinha passado, qualquer risco valia a pena para voltar para casa. A despedida da Bianca foi emocionante. Aquela senhora portuguesa que mal me conhecia tinha sido mais família para mim naqueles meses do que meu próprio tio em toda a minha vida. Ela me deu um rosário de presente e disse: "Vou rezar por ti todos os dias." Alessandro me levou até o porto numa madrugada fria. Tudo tinha que acontecer no escuro, sem testemunhas. A viagem de navio durou quase 1 mês. Trabalhei duro na cozinha, descascando batata, lavando panela, fazendo qualquer serviço para justificar minha presença a bordo. Dormia num quartinho minúsculo, mas pela primeira vez em anos eu podia trancar a porta por dentro. Era mais liberdade do que eu tinha tido em muito tempo. Quando finalmente chegamos em Ciudad del Este, no Paraguai, o amigo do Alessandro me ajudou a desembarcar sem passar pela imigração oficial. Me deu um endereço de uma pensão barata e o contato de um coiote, alguém que ajudava a cruzar a fronteira. Foi assustador confiar em estranhos de novo,
Mas eu não tinha escolha. Fiquei uma semana no Paraguai, numa pensão suja no centro. Foi a primeira vez em muito tempo que eu estava completamente sozinha. Não falava espanhol. Tinha pouquíssimo dinheiro e medo de tudo e de todos. Mas eu sobrevivi. Encontrei o tal coiote, um paraguaio chamado Javier, que cobrou quase todo o meu dinheiro para me levar até Foz do Iguaçu. A travessia foi feita a pé, no meio da noite, pela Ponte da Amizade, desviando da fiscalização. Quando o sol nasceu, Javier apontou para frente e disse: Brasil! Nossa, eu nunca senti tanto alívio na minha vida. Eu estava em casa. Era 1986 quando eu pisei de volta no Brasil, quase 4 anos depois de ter saído. Mas eu não podia simplesmente voltar para Pouso Alegre. A vergonha era grande demais. Como eu ia olhar nos olhos da minha mãe e contar o que tinha acontecido? O que eu tinha sido forçada a fazer? E se o tio Beto ainda estivesse por lá? E se ele descobrisse que eu tinha voltado e tentasse me silenciar? Não, voltar para Pouso Alegre não era uma opção. Decidi recomeçar num lugar onde ninguém me conhecesse. Tinha ouvido falar bem de Curitiba, que era uma cidade organizada, com oportunidade de trabalho. Peguei um ônibus em Foz do Iguaçu e fui para lá, comendo o mínimo possível para economizar o pouco dinheiro que me restava. Cheguei em Curitiba sem conhecer ninguém, sem documentos, só com a certidão de nascimento que, graças a Deus, eu tinha trazido costurada na bainha da saia e uns trocados no bolso. Encontrei uma pensão barata no centro, daquelas que não fazem muitas perguntas. Nos primeiros dias, eu rodei a cidade procurando trabalho, sem documento, sem referência, sem nada. Finalmente, consegui um trabalho como ajudante de cozinha num restaurante pequeno. O dono, seu Manuel, era um português que também tinha chegado no Brasil sem muita coisa, então ele entendeu a minha situação. Eu não contei a verdade, claro. Disse que tinha sido assaltada, que tinham levado meus documentos e que eu estava longe da família. Eu me matei de trabalhar naquele restaurante. Chegava antes de todo mundo e saía depois que tudo estava limpo. Seu Manuel percebeu minha dedicação e foi me dando mais responsabilidades. De ajudante, passei para auxiliar de cozinha, depois para cozinheira. Aprendi a fazer pratos que eu nem sabia que existiam. A cozinha virou meu refúgio, o lugar onde eu podia focar em algo além das memórias horríveis. Com meu primeiro salário, aluguei um quartinho numa pensão melhor. Com o segundo, comecei o processo para tirar novos documentos. Foi uma burocracia doida. Mas seu Manuel me ajudou, serviu de testemunha, disse que me conhecia há anos. Eu menti, disse que tinha perdido tudo num incêndio. Naquela época era mais fácil, as coisas não eram tão conectadas por computador como hoje. Depois de uns meses, eu tinha RG e CPF novos. Aos poucos, fui reconstruindo uma vida. Mandei uma carta para minha mãe usando o endereço de uma amiga. Não contei a verdade. Disse que o trabalho em Portugal não tinha dado certo, que eu tinha voltado e encontrado uma oportunidade em Curitiba, que eu estava bem e trabalhando, mas que por enquanto não podia voltar para Pouso Alegre. Ela respondeu, feliz por saber que eu estava viva e segura, sem fazer muitas perguntas. O tempo foi passando. 2 anos viraram 3, 3 viraram 5. Eu me tornei a cozinheira principal do restaurante, que cresceu bastante. Consegui alugar um apartamentinho pequeno, só para mim. Fiz algumas amigas, colegas de trabalho, mas mantinha todo mundo a uma certa distância. Eu não conseguia confiar completamente em ninguém. Nunca contei minha história verdadeira para ninguém. Foi nessa época que eu conheci o Roberto. Ele era um cliente regular do restaurante. Sempre almoçava lá quando vinha ao centro resolver coisas do trabalho dele na prefeitura. Era bem mais velho que eu, uns 15 anos, viúvo, pai de 2 filhos já crescidos. A gente começou a conversar. Ele elogiava minha comida, eu agradecia. Um dia ele me convidou para tomar um café, depois do expediente. Eu aceitei, mais por educação do que por interesse. Mas o Roberto era um homem bom, calmo, respeitoso.
sem pressa. Ele foi me conquistando aos poucos, com paciência. Eu tinha muito medo de me relacionar depois de tudo que passei, mas ele nunca forçou nada. Depois de quase um ano de encontros casuais, a gente começou a namorar de verdade. Mesmo assim, nunca contei para ele sobre meu passado. Disse apenas que tinha tido uma experiência ruim na Europa e que preferia não falar sobre isso. E ele respeitou. A gente se casou em 1992, numa cerimônia simples no civil. Convidei minha mãe e meus irmãos, mas só minha irmã mais nova pôde vir. Mamãe já estava muito doente para viajar. Roberto tinha um apartamento bom no bairro Água Verde e nós fomos morar lá. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti realmente segura. Eu tinha um lar, um marido que me amava e respeitava, um trabalho que eu gostava. Por fora, parecia uma vida normal, feliz até. Mas por dentro, as feridas continuavam abertas. Eu tinha pesadelos quase toda noite. Acordava gritando, suada, revivendo os horrores do bordel em Lisboa. O Roberto me abraçava, tentava me acalmar, mas nunca perguntava os detalhes. Acho que ele imaginava que eu tinha sofrido algum tipo de abuso, mas não fazia ideia da dimensão do horror. Eu vivia com um medo constante de encontrar alguém do passado. Quando eu via um homem parecido com o Marco ou com o tio Beto na rua, eu entrava em pânico. Ficava dias sem sair de casa depois disso. Inventava desculpas para o Roberto, uma gripe, uma dor de cabeça. Ele fingia que acreditava, mas tenho certeza que ele sabia que era algo mais profundo. Essa parte da minha história eu nunca contei para ninguém, nem meu falecido marido soube disso. Eu tô revelando aqui pela primeira vez. Olha, eu duvido que você tenha a coragem de deixar um like nesse vídeo depois de ouvir uma coisa dessas. Se você é daquelas pessoas que não tem medo de encarar a realidade, me prova aí. Aperta esse botão de gostei. Quero ver se você consegue. Em 1996, eu recebi a notícia que eu mais temia. Minha mãe estava muito doente. Não ia durar muito tempo. Era câncer no pâncreas, já em estágio avançado. Minha irmã me ligou, implorando para eu ir a Pouso Alegre me despedir. Eu queria ir. Meu Deus, como eu queria! Mas o medo era maior. Perguntei se o tio Beto estava por lá, e ela disse que sim, que ele tinha voltado para cuidar da irmã doente. Aquilo me deixou ainda mais apavorada. Eu não fui. É uma das maiores dores que eu carrego. Minha mãe morreu sem que eu pudesse me despedir dela. Tudo por causa do medo. O Roberto não entendeu. Como poderia? Que eu estava sendo fria. Abandonando minha mãe no momento mais difícil. Foi a nossa primeira grande briga. Eu quase contei tudo naquele dia, mas as palavras não saíam. Como explicar que o homem que estava cuidando dela era o mesmo que tinha me vendido como um pedaço de carne? O luto pela morte da minha mãe foi complicado, misturado com culpa, com raiva, com medo. Entrei numa depressão profunda. O Roberto fez o que pôde para me ajudar, me levou em médicos, sugeriu terapia. Mas como fazer terapia sem contar a verdade? Acabei me fechando ainda mais. Nosso relacionamento sofreu muito nessa época, mas de alguma forma sobreviveu. Os anos foram passando. Eu envelheci. O Roberto envelheceu mais ainda. Ele se aposentou da prefeitura. Eu continuei trabalhando no restaurante até não aguentar mais ficar tanto tempo em pé. A vida seguiu seu curso, com altos e baixos. Tivemos momentos de felicidade genuína. Viajamos pelo Brasil. Eu finalmente conheci o mar. Mas a sombra do passado nunca me abandonou completamente. Roberto morreu em 2015 de um infarto fulminante. Foi rápido, ele não sofreu. Fiquei viúva aos 55 anos, sozinha de novo. Os filhos dele foram bons comigo, me ajudaram com tudo, mas eles tinham as próprias vidas. Voltei a me sentir vulnerável, desprotegida. Os pesadelos, que tinham diminuído com os anos, voltaram com força total. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da minha irmã mais nova, a Celinha, aquela que tinha vindo no meu casamento. Ela estava em pânico. A filha dela,
minha sobrinha Tainá tinha recebido uma proposta do tio Beto para trabalhar em Portugal. A história era idêntica à minha. Um restaurante, salário em euros, alojamento. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele continuava no mesmo esquema, 30 anos depois. E agora tinha posto os olhos na minha sobrinha. Naquele momento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não podia deixar a história se repetir. Não com a Tainá, não com mais ninguém. Pela primeira vez em décadas, eu senti uma coragem que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Era hora de voltar a Pouso Alegre e confrontar o passado. Era hora de contar a verdade e impedir que meu tio fizesse mais vítimas. Mesmo com todo o medo, mesmo com toda a vergonha, eu precisava agir. Peguei o primeiro ônibus para Pouso Alegre no dia seguinte, com o coração na mão, mas com uma determinação que eu não sentia desde que planejei minha fuga de Lisboa. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar parada enquanto outra menina inocente caía na mesma armadilha que destruiu a minha vida. O que aconteceu depois? Quando eu finalmente encarei o tio Beto cara a cara, depois de 30 anos. Essa é a parte mais difícil dessa história toda, mas também a que finalmente me libertou de vez. Antes de viajar para Pouso Alegre, precisei resolver umas coisas em Curitiba. Não ia simplesmente largar minha vida de uma hora para outra. Vendi uns móveis, deixei o apartamento que era do Roberto para os filhos dele e coloquei minhas economias num banco que tinha agência lá em Minas também. Foi nessa correria que acabei passando por São Paulo, onde eu ia pegar outro ônibus. São Paulo é uma cidade gigante, né? Daquelas que você se sente uma formiguinha no meio da multidão. Eu estava na rodoviária, esperando minha conexão, tomando um cafezinho para espantar o cansaço, quando ouvi alguém me chamando. Juliana? É você mesma? Quase derrubei a xícara. Ninguém me chamava de Juliana fazia tanto tempo. Em Curitiba, todo mundo me conhecia como Ju ou Mara, apelidos que adotei para me distanciar do passado. Olhei para o lado e quase não acreditei. Era a Vanessa, uma das meninas que esteve comigo naquele bordel em Lisboa. Mais velha, claro, com os cabelos grisalhos, umas rugas, mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Menina, eu pensei que você tivesse morrido, ela falou, me abraçando forte. Depois que você fugiu, a Madame Sofia ficou uma fera. Disse que ia te encontrar nem que fosse no inferno. Mas a gente nunca mais teve notícia sua. Nos sentamos num canto mais afastado da lanchonete. Vanessa me contou que conseguiu sair do bordel alguns anos depois de mim. Não fugiu. Pagou a dívida depois de quase 6 anos lá. Voltou para o Brasil, se estabeleceu em São Paulo. Casou, teve filhos, agora era até avó. Uma vida normal, aparentemente. Mas os olhos dela tinham o mesmo vazio que eu via no espelho todos os dias. E o tio Beto? Perguntei, quase engasgando com o nome dele. Você sabe se ele continuou naquele esquema? O rosto da Vanessa ficou sério. Continuou e continua, Ju. Não só ele, mas vários outros. É uma rede, sabe? Ele trabalha com um pessoal de Portugal agora. De vez em quando, eu leio no jornal sobre alguma brasileira resgatada de bordel em Lisboa e sei que tem dedo dele na história. Meu sangue gelou. Então, não era só coincidência a proposta que a Tainá tinha recebido. Vanessa continuou. Eu tenho uma conhecida que trabalha numa ONG de apoio a vítimas de tráfico humano. Ela disse que só no ano passado eles ajudaram umas 20 mulheres que voltaram de Portugal, todas com a mesma história. Promessa de emprego, passagem adiantada, dívida impagável. Contei a ela sobre a Tainá, sobre meu medo de que a história se repetisse. Vanessa pegou na minha mão, apertou forte e disse: Você precisa impedir isso, Juliana. Não importa como. Se você não fizer nada, vai carregar essa culpa pelo resto da vida. Ela tinha razão. Antes de me despedir, a Vanessa me deu um presente que acabaria sendo fundamental. Um gravador digital pequeno. Desses que dá para esconder na bolsa
ou no bolso. Eu sempre carrego um desses comigo. Trauma, sabe? Mas acho que você vai precisar mais do que eu. Cheguei em Pouso Alegre 3 dias depois. A cidade tinha mudado tanto que eu quase não reconheci. Tinha shopping agora, uns prédios altos, lojas de marca. Mas o cheiro, aquele cheiro de terra quente e comida temperada, continuava o mesmo. Fiquei num hotelzinho simples, perto da rodoviária. Precisava pensar bem no que eu ia fazer. Não podia simplesmente aparecer na casa da minha irmã. Primeiro, porque eu estava irreconhecível. Quase 30 anos tinham se passado. E segundo, porque eu não sabia se o tio Beto estaria por lá. Precisava ser cautelosa. Foi então que eu tive a ideia do disfarce. Procurei um salão de beleza e pedi para mudar completamente o visual. Pintei o cabelo de um castanho escuro, cortei curto. Comprei uns óculos grandes de grau fraco. Também comprei roupas diferentes do meu estilo, mais simples, como as que uma empregada doméstica usaria. Eu estava irreconhecível. Descobri que minha irmã, a Celinha, morava numa casa boa num bairro novo da cidade. O marido dela trabalhava numa empresa grande. Eles tinham uma vida confortável. Passei alguns dias observando a rotina da casa, de longe. Vi minha sobrinha Tainá algumas vezes. Uma moça linda, de uns 22 anos, com um jeito alegre. E vi também o tio Beto chegando e saindo. Tava velho, mas ainda tinha aquele andar confiante. Aquele jeito de quem é o dono do mundo. Meu estômago revirava só de ver ele de longe. Finalmente, criei coragem e bati na porta. Disse que me chamava Lourdes, que estava procurando trabalho como doméstica, que tinha vindo de uma cidade vizinha. A Celinha precisava mesmo de alguém, pois a empregada anterior tinha saído. Me contratou na hora, acho que mais pelo desespero do que por qualquer outra coisa. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Foi muito estranho estar na casa da minha própria irmã, limpando, cozinhando, sendo tratada como uma estranha. A Celinha não me reconheceu, claro. Como ia reconhecer? Às vezes, quando ela falava alguma coisa sobre a família, eu tinha que me segurar para não comentar algo que só um parente saberia. Me aproximei da Tainá aos poucos. Ela era uma menina doce e sonhadora. Trabalhava numa loja de roupas no shopping, mas não ganhava muito. Falava sempre que queria conhecer o mundo, sair daquela cidade pequena. Igualzinha a mim na idade dela. Uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, ela entrou na cozinha toda animada. Lourdes, você não vai acreditar! Meu tio Beto me ofereceu um emprego em Portugal, num restaurante de um amigo dele em Lisboa. Vou ganhar em euro, imagina só. Em 1 ano eu volto rica. Eu quase deixei um prato cair no chão. Era exatamente como a Vanessa tinha dito. Exatamente como tinha acontecido comigo. O mesmo conto, a mesma armadilha. Respirei fundo e tentei soar casual. Nossa, que legal, menina! E esse seu tio, ele é de confiança? Claro que é, ela respondeu, ofendida com a minha dúvida. É irmão da minha avó, tá sempre ajudando a família. Ele já ajudou várias meninas daqui a conseguir trabalho na Europa. E essas meninas? Elas voltaram? Mandam notícias? Perguntei, tentando não parecer muito curiosa. Tainá ficou pensativa. Algumas mandam cartão postal, dizem que tá tudo bem. Outras acabam ficando por lá mesmo, arrumam namorado gringo, essas coisas. Ou simplesmente desaparecem, pensei comigo. Nos dias seguintes, fiquei atenta a qualquer visita do tio Beto. Ele aparecia quase todo dia, sempre trazendo presentes para Tainá. Roupas, perfumes, até um celular novo. Estava investindo pesado na mercadoria. Sempre que eu podia, ficava por perto durante essas visitas, fingindo que estava limpando alguma coisa. O gravador da Vanessa, sempre no bolso do avental, ligado. Numa dessas visitas, eu consegui gravar ele falando sobre os preparativos da viagem. Como ia ser tudo muito rápido, como a Tainá não precisava se preocupar com documento ou dinheiro, que ele cuidaria de tudo, exatamente como tinha feito comigo. Mas essas gravações ainda não eram o suficiente.
Eu precisava de algo mais concreto, algo que provasse o verdadeiro destino que aguardava minha sobrinha. Foi então que resolvi procurar ajuda. Nas minhas folgas, comecei a frequentar um barzinho perto da praça, onde se reuniam os jornalistas da cidade. Conversei com alguns, discretamente, até encontrar o Ricardo, um repórter investigativo que já tinha feito umas matérias sobre problemas sociais na região. Contei parte da minha história, não tudo, só o suficiente para despertar o interesse dele. Ele ficou intrigado. Disse que já desconfiava que existia uma rede de tráfico operando na região, mas nunca conseguiu provas. Se você conseguir uma confissão gravada, algo que mostre claramente o esquema, a gente pode não só publicar a reportagem, mas levar direto para a Polícia Federal. Eles têm uma delegacia especializada nisso em BH. O plano começou a tomar forma. Com a ajuda do Ricardo, eu elaborei uma estratégia para fazer o tio Beto revelar todo o esquema. Eu ia fingir interesse em recrutar outras meninas, dizendo que eu conhecia várias moças na minha cidade que estariam interessadas. Para isso, eu precisaria saber exatamente como o negócio funcionava, quanto ele ganhava por cada menina, quem eram os contatos em Portugal. A oportunidade surgiu quando a Celinha e o marido viajaram para BH para resolver uns assuntos, deixando a Tainá em casa com o tio Beto de olho. Era um domingo. Eu estava de folga, mas passei lá com a desculpa de que tinha esquecido uma coisa. Encontrei os dois na sala, conversando animadamente sobre a viagem, que aconteceria em 2 semanas. Seu Beto, desculpa me intrometer. Comecei, com a voz mansa, mas eu não pude deixar de ouvir sobre essa oportunidade maravilhosa que o senhor está dando para Tainá. Sabe, eu tenho umas sobrinhas lá na minha cidade que também sonham em trabalhar fora. O velho canalha se virou para mim com um sorriso que gelou minha espinha. Era o mesmo sorriso que ele deu quando me convenceu a ir para a Itália. É mesmo, Lourdes? E que idade elas têm, suas sobrinhas? Ah, a mais nova tem 18, a outra tem 22. Respondi, de cabeça baixa. São moças bonitas, trabalhadoras. A mais velha até já trabalhou como garçonete. Os olhos dele brilharam de cobiça. Interessante. Muito interessante. Tainá, querida, por que você não vai lá no seu quarto experimentar aquelas roupas novas que eu te dei? Deixa eu conversar um pouquinho com a Lourdes aqui. Assim que a Tainá saiu, o tio Beto mudou completamente. O tom paternal deu lugar a uma voz fria, calculista. Olha, Lourdes, vou ser direto. Esse negócio de restaurante em Portugal é só a isca, tá ligada? As meninas vão trabalhar em casas de entretenimento. Ganham bem, mas não exatamente servindo mesa, se é que você me entende. Fingi uma surpresa modesta, como se eu já suspeitasse de algo do tipo e não quisesse julgar. Entendo, seu Beto. E quanto o senhor ganha por cada menina que indica? Ele riu, relaxando ao ver que eu não estava chocada. Depende da menina. Se for bonita, jovem, virgem, pode valer até 10.000 euros. As mais velhas ou menos atraentes, uns 5.000. Mas o melhor é que não é só essa grana inicial. A gente tem uma porcentagem dos lucros também, enquanto ela estiver trabalhando. Meu estômago se revirou, mas mantive a expressão neutra. E é seguro? Não dá problema com a polícia essas coisas? Que nada! Eu tenho contato nos lugares certos, na polícia daqui, na imigração, nos aeroportos. Lá em Portugal também tá tudo ajeitado. As meninas chegam lá achando que vão trabalhar num restaurante chique. Quando descobrem a verdade, já estão com o passaporte retido, devendo a passagem, hospedagem, comida. Ficam presas pela dívida. E se alguma tenta fugir ou denunciar? Perguntei, sentindo o gravador pesar no bolso. O sorriso dele sumiu. Aí o negócio fica feio. A gente já perdeu umas mercadorias assim, mas serve de exemplo para as outras. Mercadorias. Era assim que ele nos via. Continuei a conversa, fazendo perguntas específicas sobre o transporte, os contatos em Portugal, a divisão do dinheiro. Ele respondeu tudo, com detalhes, achando que tinha encontrado uma cúmplice.
Depois de quase 1 hora de conversa, com tudo gravado, decidi que era a hora do grande final. Seu Beto, o senhor não me reconhece, né? Ele franziu a testa, confuso. Deveria? Eu tirei os óculos, joguei o cabelo para trás e olhei diretamente nos olhos dele. Olha bem para mim. Não lembra da sua sobrinha Juliana? Aquela que você vendeu para um bordel em Lisboa há mais de 30 anos? A cor sumiu do rosto dele. Ele ficou branco como papel. Não, não pode ser. Você. Sou eu mesma, tio. Eu sobrevivi ao inferno que você me mandou. Fiquei 3 anos naquele bordel imundo até conseguir fugir. 3 anos sendo estuprada todos os dias por homens que pagavam pelo meu corpo, enquanto você embolsava o dinheiro. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. Caiu sentado de novo, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Você não pode provar nada. Isso foi há muito tempo. Eu tirei o gravador do bolso, apertei o play e deixei ele ouvir um trecho da nossa conversa. Eu não preciso provar o que aconteceu comigo, basta provar o que você está fazendo agora. E eu acabei de fazer isso. Sua desgraçada! Ele gritou, avançando para cima de mim. Mas eu não era mais aquela menina indefesa de 20 anos. Eu me desviei e ele bateu com a cabeça na mesa de centro. Caiu no chão meio tonto. A Tainá apareceu na sala, assustada com o barulho. O que está acontecendo aqui? Tio Beto, o senhor está bem? Seu tio não é quem você pensa, Tainá. Eu falei, ainda ofegante. Ele ia te vender para um bordel em Portugal. Ia te mandar para o mesmo inferno que ele me mandou 30 anos atrás. Do que você está falando, Lourdes? Que história é essa? Ela perguntou, confusa. Meu nome não é Lourdes. Eu sou a Juliana. Eu sou irmã da sua mãe. Eu sou sua tia. O que se seguiu foi uma confusão de emoções. A Tainá não acreditou de cara, claro. O tio Beto negava tudo, dizia que eu era louca. Mas aí eu botei a gravação para tocar. A confissão dele, clara como água. Sobre o esquema de tráfico, sobre as mercadorias, sobre tudo. Naquela mesma noite, depois que o tio Beto saiu da casa furioso, contei toda a minha história para Tainá. Desde a proposta dele quando eu tinha a idade dela, a viagem, os anos de horror, a fuga, o retorno, a vida escondida, tudo. No dia seguinte, quando a Celinha e o marido voltaram, tive que contar tudo de novo. Foi a primeira vez que vi minha irmã em 2 décadas. Ela não me reconheceu até eu mostrar uma pequena cicatriz que tenho no pulso, de quando a gente caiu de uma árvore quando era criança. Ela chorou muito ao ouvir minha história. Ao entender por que eu sumi por tanto tempo. Porque não voltei nem para o enterro da nossa mãe. Mostrei as gravações para minha irmã antes de ir à polícia. Ela me implorou para não denunciar. Isso vai destruir a família, Ju. O Beto é o único irmão que sobrou da mamãe. Todo mundo na cidade respeita ele. Vai ser um escândalo. Todo mundo vai saber o que aconteceu com você. Vão ficar falando. A família vai ficar marcada para sempre. Eu fiquei dividida, mas escolhi seguir com a denúncia mesmo assim. Você acha que eu fiz errado em expor tudo, mesmo sabendo que isso ia afetar pessoas inocentes da família? O que você faria no meu lugar? Foi a decisão mais difícil da minha vida. Por um lado, eu entendia o medo da minha irmã. O escândalo seria enorme. Por outro, quantas outras meninas seriam vendidas se eu ficasse quieta? Quantas outras vidas seriam destruídas como a minha foi? Eu não podia carregar esse peso. No dia seguinte, procurei o Ricardo, o jornalista, e entregamos juntos todo o material para a Polícia Federal em Belo Horizonte. As gravações, meu depoimento completo, nomes, datas, tudo o que eu conseguia lembrar. O delegado que nos atendeu ficou chocado com a quantidade de detalhes. Disse que iam abrir um inquérito imediatamente. O que aconteceu depois disso foi como um furacão. Mas essa já é a parte final da minha história, a que eu chamo de justiça e renascimento. Uma parte dolorosa, mas necessária para que eu finalmente pudesse me libertar daquele passado. A operação da Polícia Federal começou 1 semana depois que eu entreguei as gravações.
Lembro como se fosse hoje. Era uma quarta de manhã quando 4 viaturas chegaram na casa do tio Beto. Os vizinhos todos na janela, vendo ele ser levado algemado. Aquele homem que era respeitado na cidade, saindo de cabeça baixa, escoltado pelos agentes. E não foi só ele que caiu. A operação, que ganhou o nome de Gaiola Dourada, prendeu mais 12 pessoas em Minas, no Recife e até em São Paulo. Eram recrutadores como meu tio, gente que falsificava documentos, até um policial corrupto que facilitava as coisas. Uma quadrilha inteira que mandava mulheres brasileiras para prostituição forçada na Europa. O mais chocante veio depois. A investigação descobriu que só essa rede tinha traficado mais de 200 mulheres do Nordeste e de Minas nos últimos 20 anos. 200 vidas destruídas. Algumas conseguiram voltar, como eu. Outras continuavam presas em bordéis em Lisboa, no Porto, até na Espanha. Muitas tinham simplesmente desaparecido. Os jornais não falavam de outra coisa. O caso virou notícia nacional. Repórteres de todo o Brasil desceram em Pouso Alegre. Minha irmã Celinha teve que sair da cidade por um tempo, de tanto que o telefone não parava. Eu tive medo de aparecer publicamente. Medo de vingança dos comparsas que ainda estavam soltos. Medo da exposição, da vergonha. A Polícia Federal me deu proteção e garantiu que minha identidade seria preservada no julgamento. Me incluíram num programa de proteção a testemunhas e me levaram para um lugar seguro em Brasília até o processo começar. Foi lá em Brasília que eu conheci outras sobreviventes. Mulheres como eu, que tinham passado pelo mesmo inferno e encontraram coragem para denunciar. Nos reuníamos em sessões de terapia em grupo. Lembro da primeira vez que falei abertamente sobre tudo com pessoas que realmente entendiam. Vocês não têm culpa, a psicóloga repetia. A culpa é dos criminosos, não de vocês. Foi difícil acreditar nisso, depois de tanto tempo me culpando. Mas aos poucos, a ideia foi entrando na minha cabeça. 6 meses depois começou o julgamento. Eu tive que testemunhar, claro. Foi a parte mais difícil. Entrei no tribunal usando um capuz preto para ninguém ver meu rosto. Mesmo assim, eu tremia tanto que achei que não ia conseguir falar. Mas quando eu comecei, foi como se cada palavra tirasse 1 quilo das minhas costas. Contei tudo. Do outro lado da sala, o tio Beto me olhava com ódio. Não vi nenhum arrependimento nele, só raiva por ter sido pego. Isso me deu ainda mais certeza de que eu fiz a coisa certa. O julgamento durou semanas. Quando finalmente saiu a sentença, foi histórica. Tio Beto foi condenado a 18 anos de prisão, uma das maiores penas para tráfico humano no Brasil até então. Os outros da quadrilha pegaram entre 5 e 15 anos. Foi uma vitória, não só para mim, mas para todas as mulheres que sofreram nas mãos deles. Voltei para Pouso Alegre depois do julgamento, mas nada era como antes. A cidade se dividiu. Uns me apoiavam, outros me viam como a vilã, a que manchou o nome da família. Alguns parentes se afastaram. Teve até quem dissesse que eu inventei tudo por vingança. Meu irmão mais velho se recusou a acreditar na história. O tio Beto sempre ajudou todo mundo, ele dizia. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Por outro lado, minha irmã Celinha, depois do choque inicial, se tornou meu maior apoio. Me perdoa, Ju, ela dizia chorando. Se a gente soubesse. Mas como ela ia saber? Tio Beto enganou todo mundo por décadas. A Tainá, minha sobrinha, foi a mais impactada. Precisou de terapia para lidar com o trauma de descobrir o que quase aconteceu com ela. Mas ela sempre esteve do meu lado. Você salvou a minha vida, tia. Nunca vou esquecer isso. Acabei voltando para Curitiba. Era onde eu tinha construído minha vida. Levei a Tainá comigo. Ajudei ela a fazer um curso técnico, depois uma faculdade. Hoje, ela é assistente social e trabalha ajudando mulheres em situação de risco. Diz que se inspirou na minha história. Os anos foram passando. Eu tentava seguir em frente, mas o passado sempre estava lá. Aos 60 anos, eu finalmente busquei terapia de verdade,
um tratamento contínuo. Fui aprendendo a lidar com as memórias sem que elas me dominassem. A terapia me ajudou a entender que eu não era só a minha história de abuso, que eu sobrevivi, reconstruí uma vida, ajudei outras pessoas, que eu era forte. Foi durante esse processo que recebi a notícia. Tio Beto tinha morrido na prisão. Um infarto, aos 82 anos. Eu não senti alegria, como achei que sentiria. Nem tristeza. Foi mais um sentimento de encerramento. Como se um capítulo longo e doloroso da minha vida tivesse finalmente chegado ao fim. Depois da morte dele, tomei outra decisão importante: contar minha história publicamente. Não mais escondida, mas como Juliana Ferreira da Silva, sobrevivente. Comecei a dar palestras em escolas, alertando os jovens sobre os perigos do tráfico humano. Se alguém te oferece um emprego que parece bom demais para ser verdade, desconfia, eu dizia. Se oferecem adiantar passagem e dizem que você paga depois com o trabalho, desconfia ainda mais. Numa dessas palestras, uma menina de 16 anos me procurou no final, chorando. Contou que um amigo da família tinha feito exatamente essa proposta para ela. Trabalho na Espanha, tudo pago. A passagem já estava marcada. A gente conseguiu envolver a polícia e descobrimos uma nova rede de tráfico. Aquela menina foi salva. Momentos como esse me deram um propósito novo. A dor nunca sumiu completamente. Mas eu encontrei um jeito de transformar ela em força. Meu relacionamento com a Tainá se fortaleceu. Hoje, ela é como a filha que eu nunca tive. A gente trabalha junta em muitos projetos. Ela com um conhecimento técnico, eu com a experiência de vida. Formamos uma dupla e tanto. Hoje, aos 65 anos, eu encontrei uma paz que eu nunca achei que seria possível. Não é uma paz completa, ainda tenho dias ruins, mas aprendi a conviver com a minha história. Decidi contar tudo isso agora nesse canal, porque histórias como a minha acontecem até hoje. O tráfico humano continua, só mudou de cara. Usam a internet, as redes sociais, mas a armadilha é a mesma. Se minha história ajudar uma única pessoa a escapar dessa armadilha, já valeu a pena. Também conto essa história para sobreviventes como eu, que ainda vivem nas sombras, carregando uma culpa que não é delas. Quero que saibam que não estão sozinhas. É possível sobreviver e se reconstruir. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Voltei a Pouso Alegre uma última vez, ano passado. Fui visitar o túmulo da minha mãe. Levei as flores que ela gostava. Ajoelhei lá e pedi perdão por não ter estado com ela quando ela mais precisou. Contei que a justiça tinha sido feita. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando me levantei, me senti mais leve. Na volta para Curitiba, olhando pela janela do ônibus, eu pensei na menina sonhadora que eu fui, na mulher quebrada que me tornei e na pessoa que sou hoje. Nem a menina ingênua, nem a vítima despedaçada, mas uma sobrevivente, com cicatrizes e tudo. Eu sou Juliana Ferreira da Silva, tenho 65 anos e essa é a história da minha vida. Se você quer ouvir mais histórias de mulheres reais como eu, se inscreva no canal Vovós do Brasil. A gente precisa contar essas histórias para que elas nunca mais se repitam. E se você está vendo esses quadradinhos passando na tela agora, clica neles para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Histórias de dor, sim, mas também de superação e esperança. Histórias que precisam ser ouvidas. Clica e confira. Obrigada por me ouvir até aqui.